Então, eu estava falando do trabalho do jogo. A dica que eu dou para fazer o trabalho, quem está muito apertado de tempo, né? A questão um e 2, ela é uma questão que, na verdade, a gente até fez por aí, a gente vai comentar um pouquinho hoje também. O polimorfismo pode ajudar. A questão um e 2 é tranquilo de fazer, né? Coisa que a gente já tinha feito antes. A questão 3 é a mais complicada do trabalho. Mas já tem um exemplo lá do código. Mas se você não tem rodando o banco de dados, você não vai conseguir fazer, né? Então, para quem não seguiu as aulas do tipo e deixou funcionando na época que a gente começou a configurar isso, essa aí é a mais difícil de fazer, né? Porque justamente o banco está rodando para você entender que está funcionando o seu código ou não, né? Então deixa a 3 por último. A 4 e a 5 faça é sobre a mesma coisa, né? É sobre o Java Swing. Então comece vendo o jogo, né? O jogo de adivinhação, que é onde tem um exemplo do Java Swing como funciona. Então, duas coisas principais que tem no Java Swing são esses containers, são esses organizadores do layout. Você vai ver isso aí quando você estiver usando, né? Aqui, ó. O grid layout e o float layout são organizadores que sem eles as coisas ficam todas sobrepostas uma em cima da outra. Então você não consegue ter a visão delas na janela que você está mexendo. É como se você tivesse um guarda-roupa, como se você quisesse organizar roupas e você colocasse tudo dentro de uma caixa, então ficasse tudo uma em cima da outra. Então você só tem a visão do que está por cima. Imagine um baú de roupa. Aí você vai e coloca uma roupa por baixo, outra por cima, outra por cima, outra por cima. E quando você vai ter a visão superior, né? Você abre lá a tampa do baú, você vai ver, você só vai ver a última roupa. A que está por cima da pilha, né? As que estão por baixo, não. E isso não é interessante para o layout, né? Senão a gente não veria os elementos que colocou. Deveria só os de cima. Então você tem que ter um organizador, que é como se você pegasse a roupa que está no baú e colocasse ela num guarda-roupa e que tendo cabides, né? Aí você pega lá o cabide, cada cabide uma roupa, ou então você consegue ver, né? Todas é mesmo que de lado, mas todas elas, ou né, você tem uma forma de encontrar a roupa que você quer sem ter que tirar todas, né? Que você consegue ver elas ali. Então esses organizadores que faz isso, cada um vai fazer de um jeito. Aí você vai ver lá né, no site da documentação que um organiza na vertical, outro organiza na horizontal, outro organiza por área, outro organiza como se fosse norte-sul, leste-oeste, né? Outros organizam como se fosse uma tabela, um grid, né? Como você pode ter linha em coluna. Então são organizadores, né? Aí a gente tem outras coisas que são os elementos, que são esses carinhas aqui, ó. Ó, o JLabel, o JFrame, o JButton, o JImage cada um deles é um objeto. Então, se você for colocar, por exemplo, um ícone na sua tela, é um objeto. Se você for colocar uma imagem, é um objeto. Se você for colocar um label, que é onde coloca o texto, é um objeto. Se você for colocar um GeoOption Pane, que é aquele de marcar, como se fosse aquela bolinha que você clica e marca, né? É, aqui no Option Pane também você tem a janela que você pode marcar, que você pode dar sim, cancelar, ok. Todos eles são objetos, né? O JText Field, que você coloca também texto, aquela caixinha onde você põe texto, você pode colocar o texto, né? Então, esses objetos, eles são usados e eles são colocados em conjunto, um dentro do outro, né? Eu vou apagar aqui esse aqui, ó, só para vocês verem dando um erro, lá para a gente ver onde que tá, ó. Ó. Aqui, ó. O primeiro erro que deu aqui é aqui, tá? Palpite, ó. Repare que está criando um objeto, olha. Ali em cima estava a variável, né? Ó. A variável do tipo text field, olha. Né? Ó. J text field, aí palpite. Aí aqui está criando um objeto, igual a gente sempre fez. Ó. New text field está passando o tamanho. Aí aqui está falando, ó, cria a caixa de texto onde o jogador deverá escrever seus palpites. Esta caixa associados com o atributo
TF palpite. Para acesso posterior pelo programa. Na criação do objeto, definimos aqui o número de colunas, que é usado pelo swing no cálculo do comprimento do componente. Logo após são definidas as fontes usadas. As fontes, a cor de fundo de texto do componente. Então, a fonte, como é que se define a fonte? É uma função que você passa, um método que você passa do objeto TextField. Então, TF palpite set fonte. Como tem opção de coisa que você pode configurar, mas como você configura aqui? Só tem um jeito, chamando um método mesmo que faz isso. Então tem opção de possibilidades, né? Olha aqui, ó. Você vai ver que tem, olha lá. Olha o tanto de coisa que tem. São tudo da biblioteca. Tudo são parte da biblioteca. Cada uma dessas coisas aí vai dar uma forma para o componente. Vai deixar ele clicável, não vai te deixar ele clicável, vai deixar ele visível, vai deixar ele invisível, vai deixar ele com borda, sem borda, a cor. Tudo vai mudar através de métodos que você chama. Você vai mudar o foco, pode fazer o que for que você quiser, né? Cada coisinha, cada propriedade que você queira aplicar, é só você chamar o método referente, porque isso vai incorporar nesse objeto que você criou. Então aqui eu estou incorporando uma fonte, né? Aqui eu estou incorporando um background, e está passando aqui o background, está passando isso aqui, ó. Veja aqui, ó, caixa de texto, cor, fonte, é uma variável. Ali já está, porque está usando ela em outros lugares. Aí colocou lá, uma cor. Né? A cor também é um objeto. Né? No mundo orientado a objeto, tudo é objeto. Qualquer coisa que você colocar, qualquer elemento é um objeto. Sempre os alunos me perguntam, né? Mas isso não deixa lento não, professor? O negócio, tudo que vai fazer vira um objeto, são milhares de objetos para construir alguma coisa. Assim que a linguagem foi feita para fazer exatamente isso. Né? Então, depois que você colocou o estilo, vamos dizer assim, que você quer nesse componente, você também pode definir que ela é um componente ouvinte, que ela vai receber um evento. Que evento? O evento que vem do mouse, ao clicar, ao passar um botão, ao clicar com o botão direito, ao clicar com o botão esquerdo. Então, você está falando aqui, ó, que esse carinha, ele está adicionando um evento que vai ser, ó, do Action Lister, que é outra coisa que tem. Então, o Java Swing ele é composto basicamente desses organizadores, dos componentes e também de eventos. Esses eventos é que vai fazer a coisa ser dinâmica. Né? Quando você clicar, vai acontecer uma coisa. Quando você passar o mouse, tudo você pode programar. Vai acontecer outra. Então, o que eu estou falando aqui? Ó? O que está fazendo aqui? Cadê o negócio? A gente estava... Asset Layout. Aqui. O que eu estou falando? Eu estou falando que esse componente aqui, a caixinha de texto lá, ela vai receber um evento. Qual evento? Eu estou falando que ela vai ser agora um ouvinte. Eu estou falando, ó, adiciona um Action Lister, que faz ela ser um ouvinte de um evento. E qual evento que eu vou chamar? Esse aqui, ó, palpite list, e vou passar quem? Passar ele. O tease aqui quer dizer ele. Estou passando esse carinha como ouvinte do evento. E o que o evento tem que fazer? Ó, tem que simplesmente a janela receber a janela que está passando. Né? Então, são eventos. A gente vai ver um evento do botão, por exemplo. Quando faz o botão chutar lá, ó. Esse aqui, ó, cadê o chutar? Vamos criar a mensagem. Vamos ver aqui o sobre, ó, que é menor. Então, ó, ele é um botão que também é um objeto. O João está perguntando, esse imagem também transforma em objeto. Ele é um objeto, né? Tudo é um objeto. Aqui, ó. Aquele botãozinho que está o sobre, que aparece lá na nossa coisa, é um objeto também. Tudo passa a ser um objeto. Ou melhor, tudo é um objeto. Não existe uma coisa aqui que não seja um objeto. Né? Tudo é um objeto. Tudo é orientado a objeto, né? Deixa eu ligar aí pra gente ver.
O botãozinho sobre, se vocês lembram dele, ele ficava lá embaixo da tela, ele fica lá embaixo da tela. E ele vai também ter um evento. Qual é o evento? Quando clica nele, acontece uma coisa. Ó, deixa eu colocar ele aqui para vocês verem. Hoje eu estou compartilhando a tela inteira, que fica melhor do que ficar toda hora trocando. Espera aí, gente. Aqui, no botãozinho sobre, né? Ó, esse botãozinho que está aqui embaixo. Ele é um botão que é um objeto. Então, tudo aqui que você está vendo é objeto. Objeto, 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 tudo objeto. O botãozinho sobre, ele é um objeto do JButton. Então, o nome dele é btconfig. Então, a classe é o JButton. Eu preciso importar essa classe, né? Você repara que lá em cima está importando o JButton, igual a gente sempre fez, né? Porque é um objeto que eu estou usando que não foi eu que eu criei. Então, o JButton, eu estou criando um novo objeto. O que ele precisa? Ele precisa de passar parâmetros aqui para ele, né? No caso aqui, ele pode receber vários tipos de parâmetros, né, gente? Ele tem vários construtores lá, né? Porque ele pode receber parâmetros. Uma forma de passar para ele é a string que vai ficar em cima do... A gente está vendo não é o chutar, não. É o... Cadê? Sobre, né? Aqui o sobre. Ó, uma coisa que ele tem aqui é a string que vai ficar lá nele, ó, e um íconezinho, que é essa interrogação, que está aqui, ó, botão que está definido lá em cima. Se você for clicar aqui, você vai ver ela definida lá em cima. Aqui, ó, que é uma imagem também, um outro objeto, imagem, e o que você vai colocar nela? Uma PNG, que está aqui, ó, olha lá, aqui na raiz, ó, botão sobre, ó, essa aqui no cantinho aqui, ó, botão sobre, certo? Então, olha, repara que o botão recebe a imagem que está passando aqui, ó. Então, vamos lá nele de novo. Ó, o botão recebe o sobre, que é o título, e a imagem, que é um objeto que está vindo aqui, um objeto de tipo imagem. Então, só esse negocinho aqui são dois objetos, né? Um é o botão propriamente dito e essa imagenzinha aqui também é um objeto, tá? Aqui está setando uma cor de fundo para ele, ó. Essa cor de fundo está vindo lá de cima também, que já foi definido, né, como constante. Olha lá, uma cor branca, a cor de fundo, né? Certo? Esse color também é um objeto, né? Então, está definido para ele a cor. Espera aí, cor de fundo, deixa eu marcar aqui para ir lá nele. Né, a cor de fundo. Está também definido para ele uma fonte que vai aparecer. Então, a fonte que você quer aqui, se você mudar aqui o tamanho, a fonte vai ficar maior, né? Menor, menor. Você está configurando como é que vai aparecer. Lembra que não existe uma coisinha que você clica lá e seleciona. Não, é código. Qualquer coisa que você colocar, qualquer elemento que você colocar na tela aqui, vai ser um código referente. E como aqui o Java a gente só tem objetos para trabalhar, vai ser um objeto com seus métodos. Não tem outro jeito. Então, repare que passou aqui a configuração disso, passou o background e, de novo, olha, colocou ele como um escutador aqui, ó, um ouvinte de um evento. Qual evento que vai ser? O evento de passar o mouse. Eu poderia ter configurado o evento de passar o mouse, de clicar com o botão direito, de clicar de quando o mouse saísse, tem todas essas possibilidades. O evento aqui é ao clicar. Então, olha só como é que ele está, ó. Ele virou um escutador e ele chamou esse aqui, ó, TP Action Lister, ó, que vai ser chamado aqui embaixo, né? Ó. Esse aqui é da própria classe, né? Um evento que está sendo criado vai ser passado aqui embaixo, né? Que vai ser o quê? Quando ele chutar, quer ver? Ó? Tá aqui embaixo, ó. Cria o painel de botões.
Você vê? Aqui, ó, é esse aqui. É que vai criar, quando for que vai chamar esse evento aqui, que vai colocar esse JOption pane aí, ó, que é o de mensagem. Ó. Então clicou aqui, abre uma janelinha que tem esses dados aqui, ó, jogo de adivinhação de números. Para escrever seus palpites, utilize a caixa de texto verde. Nananana, tá? Isso já, essa janelinha teve que fazer? Não, a janelinha já é pronta. É aqui, ó, no JOption pane, esse show message dialog aqui, ó. Né, que é onde tem essa opção. E aqui vem, ó, isso aqui você pode configurar. É uma mensagem só de informação. Repare que aqui o símbolozinho que fica é de uma informação. Se eu trocar isso aqui, ó, vai ser outra coisa, quer ver? Ó, eu posso colocar aqui de um erro. Ó, posso pensar. Vamos colocar de um erro para a gente ver. Ó, erro, message. Vai trocar o íconezinho, tá vendo? Então, vamos rodar de novo. Fecha isso aqui. Sempre tem que rodar de novo, né, gente? Deixa ele abrir. Abriu. Ó. Ah lá, agora trocou o íconezinho. Antes era mensagem de informação, agora é de erro. Né? Repare que isso aqui você não teve que pegar na internet, esse símbolo, essa imagem. Nesse caso já está pronto. Essa caixinha você não teve que fazer, passar tamanho também, nada disso. A única coisa que você chamou é lá aqui, ó, show option pane, show message aqui. Porque isso já vem uma mensagem. Né? Tem umas outras que se vocês estudarem, vocês vão ver que tem umas que são de receber dados. Né? Eu tenho uma caixinha, mas eu vou poder colocar. Ela tem uma caixinha de texto que eu posso colocar informação de textual ali dentro. E assim vai. Né? Então, aquele botão está disparando esse sobre list aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Tá passando isso aqui, na verdade, né? Ó. Botão Action Lister sobre Lister, né? Da mesma forma que o botão sair tem o listener dele, ó. Esse é o sobre, esse é o sair. Olha o sair como é que é. Quando clicar lá, o que vai acontecer? Vai dar um existe 0. Que é o que faz sair a janelinha. Exatamente quando você clica no sair, aqui, ó, ela fecha. Né? Se esse evento aqui for cancelado, o sair agora não vai fazer mais nada, né? Obviamente, você está tirando ali o que ele é para ele fazer. Né? Então, se você clicar no sair, ó, rodei de novo, ó, sair não faz mais nada. Né? Se eu quisesse, por exemplo, aqui, ó, no sair, colocar uma mensagem que vai aparecer aqui no console, só para eu ver, ó. Ó, essa mensagem vai ser plotada aqui, né? Ah, por que funciona assim, professor? Por que consegue? Porque você pode, mesmo você está fazendo interface gráfica, o terminal ainda está aqui. É claro que para o usuário final ele não vai ver isso, né? Mas aqui em tempo de só para testar, você pode fazer esse tipo de coisa. Né? O usuário final não tem o terminal, ele tem só a janelinha. Na hora que a gente exportar esse programa, dá para a pessoa usar, quando ele clicar vai aparecer, abrir o programa, né? Vai aparecer só a janelinha assim. Olha lá. Vou olhar aqui, ó. Né? Eu tirei o evento que estava aqui de sair e coloquei o evento só de printar. Né? É o que vocês vão fazer aí no caso da questão, essa questão, né? Acrescentar um botão que permita reiniciar o jogo. Né? Em vez de sair, você vai reiniciar o jogo. Como é que reinicia o jogo? Não é objetos? Então você pensa, é só você iniciar os objetos, setar eles de novo, né? Qual que é o objeto principal? Aí você estuda aí que você vai ver que começa num objeto, né? Começa sempre num objeto. Certo, gente?
Não é difícil, não é difícil. Assim, com um pouquinho de tempo, se eu parar para concentrar e olhar, você vai ver que é exatamente as coisas que a gente fez, né? Pensa só que esse Java Swing fosse o ArrayList, né? Pensa só que foi o ArrayList que a gente usou. Então, o que a gente precisa no ArrayList? Preciso dar um new no ArrayList. Beleza. Você vai fazer, você vai dar um new nas coisas que você está usando aqui também, que você vai criar objeto. Ah, lá no ArrayList eu tinha que seguir a restrição. Quando eu quisesse acrescentar alguma coisa, eu colocava um add. Aqui também, quando você quiser acrescentar uma coisa, você vai colocar um add. Ó, tem um add também. Ah, lá no ArrayList, quando eu queria pegar alguma coisa, eu tinha um get e a posição. Aqui também vai ter. É a mesma coisa. Tipo, você entender a biblioteca, como é que ela funciona, né? E assim vai. E aqui, ó, o painel principal, ó, que é onde tem o grid, olha como é que ele está organizando 4 por 1 nossa coluna, né? 4 linhas e uma coluna, né? Se eu passasse aqui, ó, eu poderia passar, aumentar, né? Aquela hora que a gente aumentou, podia passar 5 linhas, aí vai ter mais uma linha que vocês vão precisar, né? Para colocar o nome. Ou mais uma coluna, colocar uma coluna no meio, do lado direito. E assim ele está adicionando, olha, o painel principal, adiciona o cabeçalho, o painel adiciona a entrada de número, adiciona a resposta, adiciona o botão, aquele painel de botões, e assim vai funcionando. É muito tranquilo, muito bacana, tipo, bacana demais mesmo. Se você parar aí para poder entender. Quando eu estudei o Java Swing, eu fiquei tão doido com isso na época, tão assim, maravilhado de ver como é que esse negócio era legal, que por meio só de código a gente fazia coisa, que eu mexi nele tanto e depois quis fazer o meu. Falei assim, não, agora eu vou fazer o meu diferente. Aí eu fiz um novo Java Swing, mas usando ele por trás, né? Mas mostrando do meu jeito. Aí acabou que depois eu fiz até uma interface gráfica lá, que você arrastava os componentes e ele já ia entrando dentro, montando uma janela. Se precisasse montar, por exemplo, uma página web, eu fiz um negócio lá que ele saía uma página web só você montando o Java Swing, né? Porque os componentes são iguais, né? A tabela do JavaScript do Java Swing tem uma tabela lá no HTML. O botão tem um botão lá no HTML. Então eu fiz depois eu posso procurar aqui, não sei se eu tenho mais, um sisteminha que aí parecia uma janela principal que era a tabela, que é o HTML que ia ficar no final. E aqui não tinha um menuzinho que tinha as opções de todos os componentes. Você arrastava, você clicava, arrastava. Aqui tem como você fazer botão para arrastar, né? Você clicava, arrastava e, por exemplo, eu quero colocar uma tabela dentro de uma outra tabela. Então já tinha uma tabela aqui, você arrastava outra e colocava dentro. Aí no final saiu uma página HTML. É claro que não era para ninguém usar, era só para divertir mesmo fazendo. Mas é muito bacana. Isso aqui, se vocês estudarem, vocês vão gostar demais desse negócio. Beleza? Alguma dúvida? Alguma dúvida e aquele silêncio mortal, né? Aquele silêncio de. Aquele silêncio de fim de mundo. Beleza. O silêncio sempre é quebrado pelo Flávio, né? O Flávio sempre dá um sinal de vida. Obrigado, Flávio, por ter me ajudado todas essas aulas. Pelo menos você sempre dá um feedback aí pra gente, pelo menos um ok, né? Porque quem tá aqui do outro lado nem sabe se vocês estão escutando, se não estão, se estão ouvindo. É importante ter um feedback, porque senão fica ruim. Mas então, gente, o que é? Estudar essa classe. Qual classe que eu tenho que estudar, professor? Essa, janela principal. Só essa que é o diferente. São 300 linhas de código que você tem que entender. Que não é difícil de entender porque tem comentário em português, bonitinho. Né? Você já conhece Java, então não é uma dificuldade nenhuma fazer esse trabalho.
Nenhuma mesmo. Esse outro aqui não tem nenhuma novidade, né? Get set e só uns métodos aí fazendo aumentando, fazendo umas coisinhas. Muito, muito tranquilo, né? Então, não tem nenhuma novidade. E essa outra aqui é a main com start. E aquela visibilidade que eu falei que tem que passar, né? Se você não dá essa visibilidade, a janela não mostra, né? Se eu pôr aqui falso, você vai ver que a janela não vai mostrar. Você precisa sempre dessa visibilidade. Só isso tem. Então não tem dificuldade. E não é conversa professor, porque o professor sabe, por isso que ele está falando que tem dificuldade. Não, não tem mesmo. É só parar e entender. Vocês vão ver que está funcionando. Que é fácil de entender. Repara que a janela nem carregou. Está rodando, mas nem carregou. Por quê? A visibilidade está falsa. Né? Então sempre tem que ter essa visibilidade true aqui. Para a janelinha carregar. Aí agora ela carregou. Certo? Então essa aqui, ó, a questão 4 e 5 você mata com essa classe. Com essa classe. Tá? Pode fazer alguma modificação para você ter estrutura de dados, né? Um array list para guardar os números que foi digitado. Você pode ter aqui, mas a modificação principal é aqui. Não deixe de aprender isso. Não deixe. Tipo, não deixe de fazer esse trabalho porque é muito interessante. Beleza, gente? Alguma dúvida? Alguma questão? Alguma pergunta? Alguma consideração? Isso. Os pontos que eu pedi é justamente o que eu falei aqui agora, né? Ó, a descrição geral. Então você vai falar o que a biblioteca é. Que isso é uma biblioteca. A hierarquia da classe, da biblioteca. Você vai ver lá que tem uma hierarquia. Aqui tem coisas que são... o Java Swing é organizado em duas coisas principais. Esse ATW e o Java Swing mesmo. Então você vai ver que da biblioteca já tem na documentação da biblioteca, tem uma figurinha lá que mostra. Então vai ter coisas que vai estar aqui, igual por exemplo o color está aqui, né? Não está aqui. E o image button está aqui dentro do swing. Ele precisa dessas duas coisas, né? Esse ATW foi o que começou primeiro. Veio primeiro nesse ATW, depois que fizeram o Java Swing. Você vai ver isso lá, a historinha disso. As janelas de diálogo, quais são as janelas de diálogo? É o sobre, né? É o Job Option Pane aqui, ó. Que é o sobre, que aparece lá aquela mensagenzinha, né? A informação. Então, as janelinhas de diálogo. Os principais componentes. Quais são os principais componentes? Aqui, ó, imagem icro, JButton, JLabel, que são os componentes, igual, por exemplo, de qualquer interface gráfica, né? Aparece uma imagem, aparece uma tabela, um botão, um select box para você clicar, seleção, um radial button, que é aquele da bolinha que você clica e ela desmarca outra opção. Então é isso. O gerenciador de layout é o que eu expliquei para vocês para organizar. Então sempre tem que ter o gerenciador. Tem vários. Aqui só está usando 2 nesse trabalho, mas tem vários gerenciadores. Cada um organiza o meu layout de um jeito. É como se eu tivesse um guarda-roupa na vertical, na horizontal, dividido por área, dividido como se fosse linha e coluna. Eu posso dividir do jeito que eu quiser. E eu posso compor um layout com mais de um deles, né? Então tem um float layout, dentro eu posso ter um grid, que eu posso também ter um outro float, e assim vai. E exemplo prático. Exemplo prático que você faz. Se você for na documentação, tem esses exemplos aqui, ó. Então, por exemplo, aqui vamos ver aqui, ó, um layout. Ó, esse aqui são todos os tipos, né? Vamos ver aqui, ó, um que é muito conhecido, card layout. Lá na documentação tem. Se você copiar o código de lá, que já dá a opção para você copiar, já vem o código prontinho, né? Já vem até a main para você usar. Então, você só vir e rodar, né? O que você vai apresentar é isso. Você pode apresentar aqui, ó. Deixa eu rodar ele aí. Aí ele vai ter a organização em formato de card, ó. É esse aqui.
né? Então, está colocando 3 botões dentro do card, né? E tem esse select aqui, ó. Então, ó, tá organizando. É isso que ele faz. Quando você clica uma coisa, aparece isso. Quando você clica outra, ele muda. Ele põe por cima, né? Vocês vão ver lá como é que o card funciona. Então, a documentação tem todos esses exemplos aqui. Eu peguei, olhei para poder ver se vocês conseguiriam. Só que qual que é o problema lá? Lá tá em inglês, né? Então, mas também não é problema, né? Não é nenhuma, assim, não é nenhum problema você pegar isso. Se você não está entendendo isso aqui, você vai lá usar o tradutor, né? Todo mundo usa o tradutor quando está começando. Então, tranquilo. Você pega isso aqui, coloca lá no tradutor que vai ver o que está falando. E a documentação toda lá, você pode fazer isso. Se você não entendeu, você usa o tradutor para você entender, né? Então, é tranquilo isso também. O fato de ter inglês não complica a nossa vida, não. Tá? Então, esses exemplos, você pode usar tanto os exemplos da biblioteca para mostrar e você explicar o que está acontecendo, como você pode usar o próprio exemplo do jogo. Ah, eu estou falando de um organizador do layout. O jogo tem um organizador de layout. Vou explicar o do jogo. Ah, eu tenho janelas de diálogo. O jogo tem. Eu vou explicar o do jogo. Ah, eu tenho na questão da hierarquia. O jogo usa todas as coisas da hierarquia. Então, eu vou explicar o do jogo. Ah, o componente. O jogo usa os componentes. Então, isso aqui tudo está no jogo, né? E é isso, né? Então você vai fazer uma descrição de cada coisa. No vídeo você apresenta, mostrando essa etapa. Segue a documentação e segue o jogo. Certo? E a 5 é isso aí que a gente conversou, né? Fazer a modificação que tem que fazer mesmo no jogo. Muito fácil de fazer. Se você seguir lá e entender o código, você vai fazer isso aí rapidinho. Agora, querer fazer a 5 sem entender o código, aí você gasta mais tempo. Você não vai conseguir, nem sabe para onde é mexer, mesmo você tem que entender. Né? Essa é a questão. Você entende, assim, é claro que o entendimento não vou entender tudo de uma vez, mas você vai entender o tanto suficiente para você fazer essas questões aí. Né? Existem coisas muito mais complexas, que se eu passasse para vocês, mesmo vocês lendo quase não iam conseguir assim facilmente, né? Ia conseguir com muito mais esforço. Aqui o esforço é tranquilo, porque basicamente você vai replicar o que já está lá, né? Então toda a lista é assim, se você já reparou, a 4 já tem pronto, a 3 também. Você vai replicar o que já está feito, né? Que eu já fiz no banco. Vai fazer também igual. Então não tem que ir uma coisa nova, é só olhar o que já está pronto e replicar. Então dá para todo mundo fazer a lista tranquilamente, sem problema nenhum. Beleza? De todas as listas, essa é a mais fácil. Concordam? Porque não tem assim, uma coisa nova que você tem que criar. Você tem que olhar uma coisa e replicar aqui para responder a questão. Todas as questões são assim. Concordam? Discordam? Tá replicando, né? Pode falar, João. Comentar alguma coisa, João? É falar mais por cima da 4, né? Falar mais por cima. Ah, explicar mais de forma geral, né? A 4. De forma geral. Dar uma explicação como é que as coisas são. Cada questão dela ali, como é que é a implicação, né? Como é que ela está organizado, como é que é o layout. O que é o layout, os tipos de layout que tem, como é que cada um faz, né? Bem tranquilo. Você conhecer, isso vai fazer bem para vocês, pode ter certeza. Eu não ia pedir uma lista dessas nos últimos dias de aula só para poder ter uma pontuação final. Não, podia, se fosse só por questão de pontuação, eu pegava os trabalhos anteriores lá e dava mais ponto para fechar 100 e pronto, né? Mas assim, isso aí é uma coisa legal, uma coisa interessante. Se você olhar para o lado legal, você vai até gostar do negócio, né? E não tem que fazer assim uma coisa nova, né?
igual a gente está conversando, é replicar uma coisa que já existe. Você mostrar que entendeu e replicar de novo, né? Não estou assim, pedindo uma modificação muito expressiva no que a gente fez, né? Ah, professor, mas você deu um negócio novo para a gente aprender, não vou conseguir. Não é novo, é só uma biblioteca. Dá igual em todas as outras que a gente viu, Guarrelist, é só mais uma biblioteca. E é questão de entender o que ela faz. É Java, é do mesmo jeito que a gente sempre usou aqui. Que a gente usou, por exemplo, o Handle, que a gente usou o ArrayList, que a gente usou o Scanner, que a gente usou o System, lá o System.out. Só que cada uma tem uma coisa, uma restrição, né? Qual é a restrição? É saber os métodos que tem lá dentro. Se a gente não conhecesse que no ArrayList a gente coloca o add para adicionar um elemento dentro do ArrayList, a gente nunca ia conseguir usar o ArrayList. Né? Aqui também, se você não entender os métodos que estão lá dentro, pelo menos para fazer o que você quer, você não vai conseguir usar. Mas é questão de saber o que está lá dentro e usar o método. Então não é tão diferente não. Agora, elaborar interfaces mais elaboradas, assim, criar interface bem mais elaborada, com muito mais coisa aí, isso demanda tempo. Não é o que eu estou pedindo, né? O que eu estou pedindo é modificar algo que já existe, acrescentar algo mais em cima do que tá feito e explicar o que você fez. Né? E uma modificação que ela é só você replicar igual que já tem, né? É só fazer de novo. Então é bem tranquilo. Legal, Flávio? Legal, galera? Joelso, Flávio, João. Beleza. Dá para todo mundo tirar o total aí, gente. Com um pouquinho de esforço, dá para tirar o total. Né? Mas assim, por favor, não ponha os carros na frente do boi. Tenho que entregar, tenho que fazer essa modificação a qualquer preço, sem estudar. Vou fazer aqui na raça. Você vai gastar o tempo todo, não vai entender. Você tem que parar, relaxa, bem tranquilo, né? Estuda o código. Gasta lá meia hora para você estudar o código. Fecha tudo, fica pensando no código. Nossa, realmente aquele negócio lá. Não, agora entendi. Sei onde que eu tenho que mexer. Pronto. É assim. Às vezes a gente tem que pensar mais do que e fazer menos, né? Deixar para fazer quando a gente já souber exatamente. Em programação é assim, o cara que já abre lá no IDE, nem sabe o que é para codificar e sai codificando, né? Não resolve o problema. O problema é você tem que pensar nele, pensar, e depois pega e resolve. Que aí vai ser uma solução melhor. Vamos falar aqui um pouquinho rapidinho, porque eu não vou poder atrasar muito por causa da minha outra aula, que eu tenho ainda às 10, eu tenho que preparar um negócio pessoal. Vamos falar rapidinho sobre polimorfismo, tá? A gente, de certa forma, já usou isso aqui, mas vamos ter uma apresentação para ficar mais claro, tá? O que se trata esse polimorfismo? Todo mundo está vendo aí direitinho a apresentação? Beleza. Então, existem duas coisas aqui que a gente usa, mas é bom a gente pôr os pingos no is aí, né? É a sobrecarga e a sobrescrita. O que é a sobrecarga? É quando, né, eu tenho um mesmo método com várias possibilidades de implementação dele. E como que pode ter isso? Né? Eu posso ter um cálculo aqui que tem recebe A e B, recebe dois inteiros, né? Recebe 3 doubles, recebe 2 strings. Por que eu posso ter isso? Todo mundo chamando calcula. Porque a assinatura do método é diferente. Né? O que a assinatura dele é diferente? Ó, ele é diferente em termos dos parâmetros que ele está recebendo. Eu poderia ter esse método inteiro aqui recebendo 2 inteiros aqui. Poderia ter um cálculo inteiro também recebendo um inteiro só. Né? Eu não poderia ter 2 calculas recebem A e B e que tem aqui um é inteiro, um é float, porque aí ele não vai saber qual chamar, né? O compilador sabe qual chamar pela lista de parâmetros que é passado. Então, se ele chama o cálculo e tem 2 inteiros, ele vai chamar isso aqui. Se tem 3 doubles lá que está passando, ele vai chamar isso aqui. Se tem 2 strings, vai chamar isso aqui. Então, o que define mesmo é aqui a lista de parâmetros. Né?
A lista do parâmetro é que vai falar qual método que casa com a requisição que é feita. Está passando lá, calcula 10,20. É dois inteiros, né? Então vai chamar isso aqui. Está passando, calcula duas strings, casa e João. Aí vai passar casa e João. Né? Vai chamar esse método aqui. Então, isso é uma sobrecarga. Está sobrecarregando um determinado método que tem o mesmo nome. Tudo é calcula, olha, calcula, mas eles fazem coisas diferentes porque eles são métodos diferentes. Então, na hora de chamar, a gente chama o que for. A gente viu isso várias vezes, né? A gente tem lá, por exemplo, o add do ArrayList, que a gente está falando do add. Você vê que tem uma porção de add lá. Um recebe um parâmetro só, outro recebe dois, outro recebe 3 parâmetros. Então, tem várias possibilidades. É dessa forma, está tendo uma sobrecarga. Está sobrecarregando o método. Tá? Isso não é uma sobrescrita. A sobrecarga é uma coisa, é quando eu tenho o mesmo método com várias assinaturas, então eu tenho vários métodos diferentes, né? A assinatura do método é essa parte de cima que a gente fala aqui, ó. O retorno dele, né? A visibilidade, o retorno, o nome e a lista de parâmetros. Certo? Isso é a assinatura do método. Então eu tenho vários métodos que têm o mesmo nome, mas a assinatura é diferente, né? Principalmente aqui a lista de parâmetros tem que ser diferente, né? Eu não consigo fazer dois métodos calcula que passando dois inteiros agora. Porque eu já tenho um que é calcula e ter dois inteiros. Né? Poderia ter um que só tem um inteiro, beleza. Poderia um ter três inteiros, beleza. Mas não mais dois. Dois eu já tenho. Né? Mesmo se eu trocar aqui, ficasse um outro calcula que fosse public, double e calcula recebendo inteiro. Também não podia. Ah, mas um é inteiro, outro é dobro, professor. Mas qual que ele vai saber que vai chamar? Se ele passa o parâmetro aqui, ele casa. Vai ter um calcula recebendo dois inteiros. Qual que ele vai chamar? O que retorna inteiro ou o que retorna um dobro? Então não tem como ele inferir. Quando não tem como inferir, aí vai dar erro, né? Aí ele vai falar que não pode. Mas nesse caso aqui tem como ele inferir. Ó. Ele passa dois parâmetros aqui. Se for dois inteiros, aí chama esse. Se for três double, chama esse aqui. Se for duas strings, chama esse aqui. Né? Então, isso é a sobrecarga. A sobrescrita é um conceito muito relacionado com a herança. Tá? Que é quando eu tenho uma superclasse, um método na superclasse, e nas classes inferiores eu defino o comportamento dele. Né? E o método ele tem que ter a mesma assinatura, senão ele vai ser método diferente no filho. Né? Então, dessa forma, a sobrescrita não é sobrecarga. Olha a sobrescrita aqui, ó. Eu tenho escrever nome da classe pessoa. Agora eu tenho escrever nome do empregado. O empregado herda de pessoa. Então, esse método aqui, escrever nome, ele já tem. O que ele está fazendo é sobrescrevendo o comportamento do método. Por isso que a gente fala sobrescrever, que é escrever de novo. Eu estou escrevendo de novo o que ele tem que fazer. Esse aqui retorna pessoa, o nome da pessoa, esse retorna empregado e o nome do empregado. Se eu tiro esse método escrever nome, e quando chamo a classe empregado, dou uma instância dela, o objeto tipo empregado é chamar ou escrever nome, vai escrever desse jeito aqui, né? Pessoa. Porque o empregado tem esse método, não tem? Ele não é filho, ó. Empregado herda de pessoa. Então ele tem esse método. Como ele já tem e eu estou escrevendo ele novamente, a gente chama de sobrescrita. Né? Então, o sobrescrever é geralmente associado à herança. A sobrecarga é quando eu tenho o mesmo método com nomes diferentes. Eu posso ter uma sobrecarga aqui? Poderia. Se eu tivesse, por exemplo, um outro escrever, público void escrever, e eu passasse aqui um parâmetro. Então, a esse escrever com outro parâmetro aqui não seria esse da classe pessoa. Não seria. Então, eles seriam, aí no caso, seria uma sobrecarga e não uma sobrescrita. Qualquer questão, qualquer concurso, qualquer coisa de Java que você for fazer, vai te perguntar isso. Qual a diferença de sobrecarga para sobrescrita? Então, não esqueça. Ó. A sobrescrita, o nome já diz, sobreescrever, escrever de novo, o mesmo método. Sobrecarregar é pegar um método e colocar ele com várias assinaturas, ou seja, eu vou ter vários métodos do mesmo nome. Né?
mas com assinaturas diferentes, né? Então, a assinatura se remete à lista de parâmetros. Não posso ter dois métodos com o mesmo nome, com a mesma lista de parâmetros. Mesmo que aqui fosse int número 2. Ah, é diferente, pessoal? Não, não é diferente. É dois parâmetros inteiros. Então, não importa o nome que eu coloco aqui, importa que são dois inteiros, né? Certo? Poderia ter inteiro double e double inteiro no outro método. Aí beleza. Aí são dois parâmetros. Um é inteiro e o outro double, inteiro, double, e o outro método double, inteiro. Aí beleza. São diferentes, né? Dá para inferir, porque quando vai passar, a ordem vai mudar, né? Uma hora vai ser inteiro, double, e outra hora vai ser double inteiro. Aí pode, né? Mas igualzinho não pode. Não posso ter dois métodos que têm dois inteiros aqui. Certo? Com o mesmo nome. Se eu fosse um calcular aqui, outro nome, aí poderia. Aí porque é um nome diferente, né? Pode falar, Flávio. O mesmo nome. É, com outra assinatura, né? Isso é sobrecarga. São métodos que são diferentes, mas têm o mesmo nome. Sobrecarga. Sobrescrita é o escrever o comportamento do método. Reescrever o comportamento do método. Já existe um comportamento aqui, que é ele vai retornar pessoa. Aqui eu estou reescrevendo, vai retornar empregado. Isso é a sobrescrita. Não confunda perna de gafanhoto com serrote. E nem focinho de porco com tomada. Sobrescrita é sobreescrever. O nome já diz, sobreescrever. Sobrecarga é carregar um método com outros métodos, né? É fazer um método com o mesmo nome, mas sendo outros métodos, né? Eu estou sobrecarregando um dado nome de método, né? A ideia é mais ou menos isso, o nome. Talvez o nome sobrecarga não ficou muito legal aqui. O sobrescrita faz todo sentido, né? Sobreescrever o comportamento do método. Então você guarda o sobrescrita que você sabe que o sobrecarga é outro. Assim que eu faço. Vou me perguntar o que é sobrecarga e sobrescrita. Aí eu lembro, o sobrecarga é aquele da herança, aquele que renova o comportamento do método. Aí o sobrecarga é aquele outro que tem o mesmo nome, mas com parâmetro diferente. Certo? Vamos lá no polimorfismo. O que é polimorfismo? Poli de muitas e morfos de formas. Então é muitas formas. É quando, na verdade, a gente tem um método que ele pode ter um comportamento diferente mediante a uma mensagem passada. Então eu tenho o mesmo método e tem comportamento diferente. Aqui para você nunca mais esquecer. Um programa passando aqui na televisão. Os objetos têm comportamento diferente. O cara está super entusiasmado e a mulher nem um pouco. Então, o mesmo receptor, o mesmo remetente, o mesmo objeto que envia informação aqui, no caso a televisão está enviando informação, né? Aí o receptor, um está tendo um comportamento e o outro tendo outro. Isso é polimorfismo. É várias formas para reagir mediante a uma mensagem enviada. Então, um objeto remetente envia uma mensagem para o receptor, um tem um comportamento, o outro tem outro. E isso a gente chama de polimorfismo. Como é que a gente faz isso no polimorfismo? Tá? Tá? Um dos benefícios que a gente tem é determinar como deve ser o processo, né? O objeto determina como vai ser o processo para ser executado, ou seja, como é que, dado uma mensagem, ele vai ter as possibilidades de responder aquela mensagem, a gente pode deixar isso. A gente pode ter o tratamento igualitário entre o mesmo objeto. Existe uma coisa, um princípio de programação muito importante, que vocês vão aprender mais futuramente, que é o princípio da interface, a mesma interface de acesso. Então, o polimorfismo permite isso, mesmas interfaces de acesso. A gente já vai ver como é que isso funciona. E a gente também permite estender o software de forma controlada. Eu posso ter modificações fazendo, mas todo mundo passa pela estrutura que eu fiz. E isso permite o reuso, né? Então, o polimorfismo é uma das técnicas mais importantes para um código de qualidade.
Como é que vem a ser esse negócio do polimorfismo, então? Veja esse exemplo. Forma. A classe forma, né? Por exemplo, você tem uma classe abstrata aqui, forma. Eu tenho um retângulo, quadrado, círculo. A forma existe uma área. Só que a área aqui no quadrado é de um jeito, do retângulo é de um jeito, do quadrado é outro, do círculo é outro. Cada um tem a sua forma de fazer o cálculo da área, né? Quando é chamado a requisição de área, o retângulo retorna do seu tipo, o quadrado retorna do seu tipo, o círculo retorna do seu tipo. Isso é ter uma multiforma, né, uma poliforma, né, que é a ideia do polimorfismo, para esse método área. Então ele vai ter vários comportamentos, porque mediante cada um que passa aqui vai ter um comportamento diferente. Então, por exemplo, aqui para simplificar, aqui para caber no slide, não tem o cálculo da área mesmo. Mas vamos supor que com o cálculo da área do retângulo, ele retornaria 10, o quadrado 11, a forma aqui, que é o padrão 12, e o círculo 13. Então, já existe uma implementação padrão, que retorna 12, e esse está sobrescrevendo ou sobrecarregando? O retângulo. Sobrescrevendo ou sobrecarregando? Sobrescrevendo, né? Está escrevendo de novo, certo? Ó, tanto aqui a área quanto a área. Já existe uma área aqui para a fórmula, não existe? Ó, que retorna 12. Só que esse aqui falou, não, retorna 12 não, retorna 10. Esse aqui não retorna 12 não, retorna 11. E esse aqui falou, não, retorna 13. Né? E onde que está o polimorfismo? Aqui. Esse método é um método que a gente chama de polimórfico. Por que ele é o método polimórfico? Porque ele recebe aqui uma forma. Qual forma que ele recebe? Qualquer uma dessas aqui. Tanto o retângulo, quanto o quadrado, quanto o círculo. Né? Isso aí é outro princípio de programação que vocês vão ver futuramente. Isso é um princípio de Liskowski. Onde eu passo o pai, eu posso passar o filho. Onde eu estou passando o pai aqui? Quem que é o pai? A forma. Eu posso passar o filho, que é o círculo, o quadrado, o retângulo. Então, esse método vai ter um comportamento diferente mediante quem chegar aqui. Se eu passar, converter parâmetro e passar aqui um triângulo, funciona ou não funciona? Se eu passar um triângulo aqui, pode ou não? Pode. Não pode, pode, porque é uma forma, não é? O triângulo é uma forma. Ah, eu falei triângulo, né? Retângulo, né? Eu pensei que tinha. Aí pode, né? Exato. Então o retângulo, ele é do tipo forma, olha. Retângulo, forma. Então eu posso passar aqui um retângulo. Ele é do tipo forma. Onde eu passo pai e eu passo filho. O princípio de Liskowski. Então, ó, o retorno é a área de quem? De quem eu passei aqui. Se eu passar o retângulo, vai ser 10 vezes dividido por 100. Que converte de centímetros para metros. Né? Se eu passar o quadrado, vai vir aqui o quê? 11, porque é o quadrado que está vindo aqui. Aí vai ser 11 dividido por 100. Mas repare que o retorno desse método aqui muda toda hora. Porque o tipo que passa aqui, o objeto que está recebendo a aquisição, ele tem um jeito diferente para cada coisa. Para cada um, a área calcula diferente. Ó. Então, esse objeto aqui é um objeto dito polimórfico. Ou seja, ele tem várias formas de poder ser executado. Né? É igual a ideia da televisãozinha. Ó. Objeto polimórfico. Né? Seria o que a televisão está transmitindo. Esse tem um comportamento e esse tem outro comportamento. Né? O comportamento seria a área. Cada um tem o seu comportamento diferente. E quando a gente chama o objeto polimórfico, mediante o que a gente passa aqui, é o que muda o comportamento aqui dentro. Um vai ser de um jeito, outro vai ser de outro. Entendeu? Então, isso é um objeto, um método polimórfico, ou seja, ele tem múltiplas formas. Outro exemplo aqui, eu tenho um animal. O animal tem uma determinada fala. O frango, o gato, o cachorro. Cada um com o seu som que ele emite. Né? O gato faz minhau, o cachorro faz uau-uau e o frango sei lá o que faz. Certo? Então, é o som de cada um aqui. Né? Quando chamar fala, vai ser a fala do próprio animal. Então, por exemplo, se eu falar assim, ó,
Animal, tem um método que faz o animal falar. É o som que ele emite, né? Você falar aqui, entre aspas, né? Então, quando eu falar animal.fala, qual animal que está passando aqui? Se eu passar o frango, vai ser o frango.fala. Aí vai emitir o som do frango. Se eu passar o gato, vai emitir o som do gato. Se eu passar o cachorro, o som do cachorro. Aí vai estar aqui, ó. Olha a ideia aqui, ó. Como é que o método está recebendo vários tipos, ó, porque esse método aqui é polimórfico. Todo mundo que está aqui debaixo dessa cadeia da herança, isso serve tanto para a herança quanto para a interface. A interface também, né? Se eu definir, por isso que fica a mesma interface de acesso. Se eu definir uma interface e falar que todo mundo implementa aquela interface e esse objeto recebe essa interface, todo mundo que implementa pode passar aqui dentro. E se todo mundo tiver o mesmo método, eu posso chamar. Então, isso aqui é o método polimórfico. Olha, eu tenho aqui, ó, new animal, então vai vir e o animal da fala dele, vai executar isso aqui. Aí a fala que tiver aqui do padrão do animal vai sair aqui. Se passar o frango, aí vai ser essa fala aqui. De qual tipo? Do tipo que o frango faz. Aqui dentro está mostrando como é que é o som que ele faz. Né? Quando for o gato, aí do tipo do gato. Quando for do cachorro, do tipo do cachorro. Então, cada um troca, esse método faz animal falar, troca de comportamento mediante o objeto que eu estou passando. Você passa um objeto diferente, ele muda. Então a gente diz que esse faz animal falar é um objeto, é um método polimórfico, porque ele pode ter várias formas. A ideia do polimorfismo. Poli, muitas formas, né? Então muitas formas. Então ele pode ter várias execuções diferentes porque ele tem vários objetos. Aí eu falo assim, professor, então todo método é polimórfico, porque se eu recebo um parâmetro aqui, ele vai dar a resposta segundo o parâmetro. Não é, mas aqui eu não estou trabalhando com parâmetro de inteiro, né? Estou recebendo objetos que têm o mesmo fala aqui, ó. Esse aqui que é o tal da ideia do polimorfismo. Essa fala aqui, ela vai ser diferente para cada tipo que eu passo. Só de passar o tipo, vai mudar aqui e fazer com que essa fala fique diferente. Mas é o mesmo objeto, olha. Mesmo método. É o mesmo método fala. Só que ele vai fazer fala segundo o frango quando passar o frango. Segundo o gato, quando passar o gato. Segundo o cachorro, quando passar o cachorro. Porque quando eu passar um cachorro aqui, vai ser como se fosse cachorro ponto fala. Né? Porque o cachorro é um animal. Se eu passasse um gato, seria gato ponto fala. Porque o gato também é um animal, porque ele está na cadeia da herança, né? Se eu tirar ele da cadeia da herança, isso aqui não funciona mais. Aí ele sai da ideia do polimorfismo porque ele não está enquadrado numa estrutura. Essa estrutura serve tanto para a herança quanto para a interface. Né? Então vocês vão ver, se a gente fizer uma matéria futuramente, ou vocês verem a gente fazer uma matéria de qualidade de software, que eu mostro técnicas avançadas de programação, vocês vão ver que eu vou usar que na verdade se usa a interface toda hora, porque a interface permite fazer cada coisa no código assim que vai dar uma estrutura super bacana, né? Usando polimorfismo. A ideia do polimorfismo junto com a interface que faz a gente fazer código bem estruturado, código bem bacana, né? E muito mais complexo, né, do que esse que a gente está vendo aqui. A ideia do polimorfismo. Esse é justamente o uso desses métodos polimórficos que permite isso. Né? Então, você, com pouco código, você escreve um tanto de coisa. Tem vários comportamentos que você escreve com um pouquinho de código, porque você usa artifícios como esses aí. Então, é interessante vocês atentarem para isso. Toda vez que você vê o método que muda o comportamento mediante o parâmetro que está passando, né? Se passa um frango, faz uma coisa. Faz o gato, faz outra coisa. Está mudando? Você lembra, esse é um método polimórfico. É um tal do polimorfismo. Beleza, gente? Dúvidas? Pode. Se aqui fosse uma interface, não fosse herança, uma classe, poderia ser a interface que você receber como parâmetro. Por exemplo, todos esses aqui implementam a interface som. Aí eu poderia pôr aqui som animal.
E aí cada um passar porque ele implementa a interface som. Quando eles implementam a mesma interface, ou quando eles herdam da mesma classe, é como se você estivesse criando uma família. Todos são do mesmo tipo. É todo mundo farinha do mesmo saco. Né? Trocando em miúdos aí, né? Falando em linguagem popular. Se eles estão na mesma herança, mesma cadeia de herança, ou se eles implementam a mesma interface, eles são do mesmo tipo. A herança, ele é do tipo, né? Ele exatamente é um animal. A interface, ele tem um tipo. Né? Se o frango implementar som, ele tem o tipo som. E com isso a gente consegue fazer um código muito bacana, porque a gente pode brincar com esses conceitos aí de polimorfismo e fazer estruturas super interessantes. Né? A gente faça uma disciplina de qualidade de software, que vocês vão ver essas técnicas avançadas de programação lá. Essa disciplina nem deveria ser chamada qualidade de software, deveria chamar técnicas de software, né? De desenvolvimento de software avançado. Porque a gente vê lá a ideia dos padrões de projeto. Né? Padrão de projeto, na verdade, ele usa e abusa do conceito de polimorfismo. Samba na cara da sociedade com polimorfismo. Ele usa toda hora. Essa ideia de fazer objeto polimórfico, né? Que é o que permite fazer esse código muito bem estruturado, código bem interessante. Né? Beleza, gente? Dúvidas? Beleza, então. Se tiver dúvida mais para o trabalho ainda hoje, né? Nossa entrega é mais à noite. Pode entregar até amanhã, 7 horas da manhã, que eu não vou penalizar, porque eu vou corrigir isso amanhã mesmo. Então, se você quiser um tempinho mais aí pela madrugada fazendo, pode ficar à vontade. Até 7 horas da manhã, sem penalidade. Depois das 7 já começa a descontar. Né? E eu agradeço aí pela atenção na disciplina. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa. Pelo menos quem não aprendeu tudo, mas pelo menos interessou pelo assunto e continue estudando. Quem aprendeu e quem não aprendeu tanto, continue buscando informação, continue estudando, continue pegando disciplinas, mesmo daquelas que não são disciplinas obrigatórias, as eletivas que são de programação. Pegue para você ter sempre essa ideia de estar criando sistemas, estar desenvolvendo, estar mexendo com código. Tente fazer isso sempre. Tá? E assim, é uma busca constante. Isso aí não tem fundo, não. Né? Quanto mais a gente cavar nesse sentido de aprender essas coisas, vai ter coisa nova para aprender. E a vantagem do Java é que se você aprende Java bem, você aprende a programar em qualquer coisa depois. Né? O Java é vamos dizer assim, é o mais chato de todas as linguagens aí para aprender. Porque ele é muito restritivo, né? Tudo não pode. Tem que fazer do jeito dele exatamente. As outras linguagens são mais permitivas, né? Permite muita coisa. Você vai aprender lá o JavaScript, pegar a pista. Pode fazer do seu jeito, qualquer coisa pode. O Java não. Então, se você aprende o jeito que o Java faz, escrevendo no Java, você já escreve de outro jeito. Por exemplo, se vocês tiverem tempo aí de quiser pesquisar, procura sobre o C Sharp. Você vai escrever em Java, exatamente em Java, só que ela tem que ser Sharp. Ele permite fazer outras coisinhas a mais, que o Java não permite. Né? O C Sharp, o .NET, né? É muito bacana, né? Que é o C Sharp da Microsoft, né? Então, é super bacana aprender Java. Nunca deixe de aprender Java, porque o Java está em tudo, né? Está na web, está em qualquer dispositivo, tá? Por exemplo, se surgir um novo dispositivo que a gente nem sabe como é que ele vai ser, ele vai rodar Java. Você pode ter certeza. Depois vai surgir outras coisas específicas para ele, mas inicialmente vai rodar Java, porque a própria estrutura do Java permite isso, né? É só ter a implementação da máquina virtual para esse dispositivo que qualquer código Java que já funciona nesse novo dispositivo. Então, claro, tem algumas modificações pontuais, mas vai funcionar. Então é muito bacana. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante aí na disciplina, exercitado bastante. Desculpe qualquer coisa, né? Qualquer coisa aí que não ficou legal. E
Opa, fala, Joelson. Beleza, obrigado pelas palavras, Joelson, obrigado, galera. O pessoal tá dando um feedback aqui no chat, beleza? Eu vou ler tudinho assim. É... Espero assim, vai acompanhando aí as matérias de programação que vocês estão fazendo. Eu sempre vou estar ofertando alguma coisa voltada para programação também. Sabe? Então, as minhas disciplinas, sempre quando você vê meu nome lá, sabe, vai ter programação no meio. Você vê eu lá dando aula de Excel. Ah, o Fischer está dando uma disciplina de Excel. Pode ter certeza que vai ter que fazer código, que vai ter alguma coisa no meio. Porque é o meu perfil, né? Então não dá para fugir muito disso. Então, enquanto a gente estiver falando, vocês vendo a minha disciplina, já pode saber, né? Também fica também, se você não, assim, um critério, se você não quiser mexer com código, quiser correr de código, também, não tô com paciência para fazer código, não. Então, corre da disciplina do Fischer, porque lá vai, uma hora vai aparecer código lá no meio. Pode ser o que for, né? Então, vai acompanhando aí. E também, gente, eu vou passar um formulário depois de feedback da disciplina. Esse formulário é para você falar, assim, quem tiver oportunidade de preencher, não é obrigatório, não coleta e-mail, você não precisa se identificar, se você não quiser, é bem livre, não coleta e-mail, nem coleta o nome. Lá vai ter algumas perguntas referentes à disciplina. Coisas da estrutura da disciplina, o que deu certo, o que deu errado, o que foi bom, o que não foi, algumas coisas para você dar lá uma pontuação de 0 a 5, 0 muito ruim, 5 muito bom. Aí é um feedback que ajuda os próximos alunos, né? A fazer a disciplina ficar mais assim, que atenda a necessidade dos próximos, né? Ainda vou dar essa disciplina no próximo semestre, então eu vou estar ministrando novamente ela. Então já pego o feedback de vocês e já adapto as coisas que ficaram ruins agora para que tenha os próximos alunos já sejam contemplados, né? Então a gente fica nesse processo de evolução contínua, né? Cada vez a gente melhora um pouquinho mais. Então não deixe de participar, não. E sejam sinceros. Lá você não vai estar seu nome. Se você não gostou, achou que tudo foi ruim, você pode ficar à vontade lá de falar. Também se você gostou, dá lá seu feedback. Bom que ajuda a ver o que deu certo e o que deu errado. Beleza? Inácio está perguntando aqui se eu dou estruturas de dados. Não, não. As disciplinas que eu vou ministrar no próximo semestre. Engenharia de software. Não sei se vocês vão fazer na engenharia de software. Na graduação, né? Engenharia de software, qualidade de software e essa disciplina de vocês. Então são essas três. Engenharia de software na graduação, engenharia de software, qualidade de software e essa de fundamento, técnicas de programação. E aí no mestrado tem as disciplinas lá do mestrado também. Mas não sou eu que dou estrutura de dados, não. Se eu não me engano, eu não sei quem dá. Não sei se é o Eric, eu não sei bem. Certo, gente? Qualquer coisa, então, vou mantendo contato. Depois eu vou pedir para vocês fazerem o download das coisas nossas da aula lá no portal, porque eu vou apagar, porque não tem espaço, né? Agora cortaram espaço nosso, então para as próximas aulas eu preciso de espaço. Então, quem não fez os downloads ainda das nossas coisas, faça, porque eu vou apagar, né? Aí vai ficar lá o Google Class, mas vai ficar sem os dados, praticamente, porque eu vou tirar eles, né? Porque senão não tem espaço para as próximas disciplinas, porque mesmo que não tenha vídeo, mas tem os materiais, né? E sempre entope o drive com as nossas aulas, né? Beleza, gente? Então, eu vou apagar tudo. Por causa que eu preciso de espaço para as novas disciplinas, né? Então, faça o download aí de quem não fez o download dos arquivos, das aulas, dos códigos, faça o download de tudo. Salva aí na sua máquina ou no seu drive, porque quando começar o outro semestre, possivelmente já não vai estar no ar, não. Eu já vou ter pagado. Beleza, gente?
Obrigado, Flávio. Que bom que você tenha aproveitado a disciplina. Então, para você, pelo menos, o intuito foi concluído, né? O intuito realmente é esse, de aprender, de vocês realmente aprender. E, sim, quem não aprendeu, pelo menos gostar da coisa, apaixonar pro negócio, né? Porque o aprendizado ele é constante, né? Se você pelo menos gostou, agradou, na hora que você estiver tranquilo aí, que você tiver um tempinho, você vai, vou pegar aquele código-chave e vou brincar com ele. É isso que eu quero. Fazer essa paixão em vocês. Porque aí você vai aprendendo cada vez mais. Daqui a pouco você tá um programador que você vai notar sua evolução assim e falar, caraca, como é que eu tô desenvolvendo bacana? As coisas que eu pego para fazer saem mesmo. E é muito gratificante, né? O filé mignon da nossa profissão é desenvolver. É desenvolver. Quem fala aí que computação não é desenvolver, assim, eu não sei que computação que a pessoa está falando, né? Não sei. Você pode fazer um curso aí de computação, você ter coisa de hardware, você ter voltado para. Mas você tem que desenvolver. Se você quer trabalhar com computação mesmo, você tem que desenvolver. Então, quanto mais coisas de desenvolvimento vocês aprenderem, mais assim vocês vão estar preparados para lidar com coisas do mercado, para poder trabalhar com isso. E tem muita vaga, né? Para qualquer canto que você quiser em forma de desenvolvimento aí, você tem vaga. Se você quiser trabalhar lá na Finlândia, pode procurar que você vai achar uma vaga de desenvolvedor. E é o Java que a gente está aprendendo aqui, né? O chinês. O Java é igual, ele faz lá também public class, né? É o mesmo jeito. Não é o Java chinês, não. É o mesmo Java. Né? E isso é muito bacana, né? Então, onde que você for aí na Terra, né? Não sei se tem uma programação aí fora, em outros planetas, mas onde você for na Terra, você pode ter certeza que você pode escrever programa. Mesmo se você não conhecer o idioma da pessoa, mas todo mundo vai escrever public class, não. Isso é muito bacana, né? É universal mesmo, não é aquela parada que você aprende, vou aprender aqui, me formar em direito, só serve aqui no Brasil. O direito do Brasil, o outro direito já é outra coisa. Médico, as práticas só servem aqui para o Brasil, você não vai servir para outro lugar, você tem que revalidar. O nosso não. Você formou em computação, ser desenvolvedor em qualquer canto do mundo. Pode ir lá pegar um avião, parar lá no Congo. Eu vou ser desenvolvedor no Congo. Aprender a fazer o Java, que é o do Java nosso aqui. Certo? Isso é muito bacana. Beleza? Então, se apaixone por isso que vocês vão para frente. Primeira coisa é gostar. Se você não gosta, aí é difícil aprender assim mesmo, né? Quem gosta é quem se apaixona por esse negócio. Beleza então, gente? Abraço, dúvidas. Mesmo não dando aula para vocês, estou aí com os e-mails, vocês sabem. Pode me mandar um e-mail, pode encontrar aí pelos corredores da UFC no próximo semestre, né? E a gente vai se encontrar para tomar um café junto. Abraço. Até mais. Se Deus quiser, teremos oportunidade sim. Até mais, gente.